Olá, queridos, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje vai falar sobre uma questão importante, tá? A montagem da indústria açucareira no Brasil, tá? No século XVI, e a escravidão negra. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que a montagem da empresa açucareira no Brasil se deu principalmente pela questão da introdução da cana-de-açúcar no Nordeste. Então, o Nordeste passa a ser a principal região produtora do açúcar, da cana-de-açúcar, tá? Lembrando que quem vai ser os grandes financiadores do refino do açúcar vão ser os holandeses, e os portugueses cedem as terras. Nessa empresa açucareira vai ser montada o que a gente chama dos engenhos, tá? Os engenhos são grandes propriedades que vão ter ali a mão de obra escrava sendo utilizada e também com a casa grande e a senzala, que é o local onde ficam os escravos. Então, na realidade, a sociedade do engenho é dividida entre senhores do engenho, de grandes proprietários de terra, minoria, e a maior parte da população, escravos. Os escravos, eles são trazidos da África para o Brasil. Aqui no Brasil, eles são vistos como mercadoria. Eles não têm direito algum. Como que se dava esse processo do tráfico de escravos da África para o Atlântico? Isso vai se intensificar com um grande comércio, vai ser um comércio interatlântico entre a América e a África. No sul dos Estados Unidos também havia a prática da escravidão negra. Bom, aqui no Brasil, esses escravos eles eram capturados na África pelos portugueses e aqui chegavam, eram obrigados a trabalhar, eram vendidos e obrigados a trabalhar nas lavouras. Vamos voltando para a África. Dentro da própria África havia o que a gente pode entender como escravidão doméstica, ou seja, a África era composta de vários reinos. Então os reinos maiores dominavam os menores, né, as tribos, e assim esses escravos eles acabavam sendo uma espécie de escravos domésticos, pajens desses reinos maiores. Com o contato com os portugueses, esses escravos acabavam sendo vendidos ou trocados por mercadorias pelas ditas tribos superiores. Bom, só que lá na África, o processo de escravidão, vamos dizer assim, entre aspas, na escravidão doméstica, era completamente diferente daqui do Brasil. Aqui no Brasil, eles realmente não tinham acesso a nada, eles eram propriedades, tá? Então aqui chegou reis, rainhas, enfim, vários descendentes, né, de impérios da África para trabalhar aqui. Bom, a partir daí, esse comércio é um comércio sobre vidas. Então, a vida do negro era mercadoria, tá? Isso vai ser um comércio muito rentável e lucrativo para as elites coloniais da América, sobretudo a do Brasil e do sul dos Estados Unidos. Bom, montada a empresa açucareira e todo esse tráfico, né, do Atlântico, entre Brasil e África, vai gerar grandes capitais, né, para lucro, para a metrópole e para os comerciantes. O Rio de Janeiro era um porto de escravos, de mercado, não só o Rio de Janeiro, mas como várias cidades do Nordeste, como Recife e Salvador, que era a capital da colônia. Bom, o que vai acontecer? Portugal ele vai ser anexado pela Espanha na chamada União das Coroas Ibéricas. Então, Portugal é anexado, a Espanha vai unificar as duas coroas. E como a Espanha era inimiga religiosa e política da Holanda, que a Holanda teria sido colônia da Espanha, tá? A Holanda era um país protestante e a Espanha católica. E aí, como a Holanda se emancipa da Espanha, vai haver um grande problema entre esses três países. Então, a Espanha vai proibir o comércio, tá, do açúcar aqui no Brasil, sendo que ela domina Portugal, né, tá com a coroa portuguesa, e os holandeses não vão querer perder esse comércio, que era um comércio extremamente lucrativo para eles. E aí os holandeses decidem invadir o Brasil. Então as invasões holandesas é por essa questão, é uma briga com a Espanha e também tem o controle do comércio do açúcar. Bom, essa guerra entre holandeses, espanhóis, portugueses e brasileiros vai durar alguns anos. Os holandeses vão se instalar no Recife, tá? Na região de Pernambuco, Maurício de Nassau, vai fazer algumas melhorias, porém os
holandeses, eles acabam enfrentando dificuldades aqui, porque o próprio brasileiro vai se unir com o português para poder expulsar os holandeses. Então, os holandeses são expulsos do Nordeste brasileiro, o açúcar entra em decadência, tá? E os holandeses acabam levando as técnicas do açúcar para a região das Antilhas. A partir daí, dá-se o início da decadência da cana-de-açúcar no Brasil, abrindo caminhos para outras mercadorias e outras matérias-primas que vão tentar ser exploradas pela coroa portuguesa, tá? Então é isso. Toda essa montagem da açucareira, da indústria açucareira, né? Ela vai ter como característica o tráfico de escravos interatlântico, entre Brasil e África, e também a exportação dessa matéria-prima para a Europa, principalmente a metrópole, tá? O chamado Pacto Colonial. Então é isso.